Gracioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe neste lugar. Obrigado pela vida do Carlos Hamilton. Amém. Que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações esta manhã, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por sua graça, que é melhor do que as nossas próprias vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Bem, estamos quase terminando de estudar as tentações, viu? Nós estamos estudando, você lembra, né? Satanologia. Não, Satanologia ainda vai, no mínimo, até o final do ano. E dentro de Satanologia, porque nós estamos estudando a forma de Satanás agir, o MO, né? O modus operandi. Então nós vimos como foi a atuação de Satanás lá no Éden. Como ele obteve sucesso com o primeiro Adão, com o primeiro casal. Tendo estudado Gênesis 3, como é que foi a atuação de Satanás com o primeiro casal. Aí nós passamos a estudar aqui onde estamos agora, que é a tentação de Jesus Cristo, o segundo Adão. Então, nós vimos o sucesso de Satanás ao derrubar o primeiro casal. E estamos vendo aqui o sucesso de Jesus Cristo ao resistir às tentações de Satanás. Estamos estudando, vamos estudar hoje a terceira tentação. Nós já vimos a primeira tentação, a questão do soma, né, do corpo, que quando Satanás tentou Jesus Cristo na área tripa, na área do corpo, na área dos apetites físicos. Depois nós vimos como Satanás tentou os sentimentos de Jesus, a alma de Jesus. Levou lá para Jerusalém, o judeu muito apaixonado com Jerusalém. Ele tentou usar esse tipo de característica do comportamento da cultura judaica, que ele fazia suposição que também seria encontrado em Jesus, tentou manipulá-lo na sua emoção, na sua alma, mas foi mal sucedido. A questão do pula do templo que os anjos seguram. E agora veremos a terceira tentação, que é a tentação em que Satanás oferece a Jesus Cristo todos os reinos do mundo. Nós vamos dizer que Satanás está oferecendo a Jesus Cristo um atalho. A coisa não precisa ser tão difícil assim, vamos fazer a coisa de um jeito mais fácil. Então nós vimos o sucesso de Satanás lá no Éden, quando ele tentou o primeiro Adão, quando ele tentou o casal. Estamos vendo o fracasso de Satanás aqui, nas tentações de Jesus Cristo no deserto. Jesus Cristo, como Filho de Deus, veio substituir o homem, veio representar a humanidade, e ele está sendo bem sucedido nas tentações. Aliás, é graças ao fato de Jesus Cristo ter sido bem sucedido nas tentações, é que ele se qualificou a se apresentar como o substituto do homem, como aquele que o substitui. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A doutrina da substituição que a gente conhece. E uma vez que nós tenhamos estudado, vamos encerrar em hoje mais uma ou duas semanas, as tentações, aí nós veremos como é que é a atuação, isso para daqui 2 ou 3 semanas, como é que é a atuação de Satanás com o gentio, com o judeu e com a igreja. E como a igreja é um caso mais particular, nós vamos ver como é que ele atua na igreja com a criança, com o jovem, com o casado, com o marido, com a esposa, com o adolescente, com o idoso. Porque ele tem tudo dividido em classificações. Ele sabe como é que ele tenta o gentio, ele sabe como é que ele tenta o judeu, ele sabe como é que ele tenta aquele que faz parte da igreja. Não faz muito sentido tentar um senhor idoso com um pirulito. Não é muito do interesse. O jovem, ele tenta com o sexo oposto. Ele usa o garoto para tentar a garota e vice-versa. Já com o judeu, tem uma forma de tentar. Com o gentio tem outra. Com os componentes da igreja tem outra. Então nós vamos ver isso caso a caso. Mas ainda não encerramos a questão da tentação de Jesus Cristo. Então vamos ao nosso texto,
que se encontra em Mateus 4. Nós já vimos que houve a tentação do corpo, a questão do pão, já houve a tentação da alma, parece um cântico, né? Tem uma coisa católica na esquina, né? Teve a tentação da alma, das emoções, que foi a questão do pula do pináculo, e agora veremos a questão da tentação do espírito. Lembra que nós falamos isso há várias semanas atrás, que o modus operandi de Satanás, ele se apoia num tripé. Lembra que nós falamos do tripé? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Agora que Satanás vai chegar onde realmente ele queria, quando ele começou a tentar Jesus. Agora é que realmente ele vai chegar aonde ele chegou, por exemplo, com Eva. Era a questão, bom dia, era a questão do fruto. O objetivo final de Satanás era que o primeiro casal se alimentasse daquele fruto que não era para ser tomado. E ele alcançou sucesso. Então vamos ao nosso texto. Mateus 4. Como nós estamos lidando especificamente com a terceira tentação, nós já vamos direto aos versículos, né? Que está nos versículos 8, 9, 10 e 11. Aliás, eu ainda estou pensando se na semana que vem a gente não estuda apenas a questão do oportuno. Mas vamos dar uma olhada no texto. Levou-o ainda o diabo, Mateus 4, 8, a um monte muito alto. Aliás, nós vamos precisar ler também Lucas 4. Fica com um dedinho aí em Mateus 4 e o outro dedinho em Lucas 4. Como eu já falei, são textos paralelos, né? São textos que se... Tá bem aparentado, hein? Tá mais novo, tá com cara de rapaz novo. São textos complementares. Eles não entram em choque, eles não entram em contradição. Então, às vezes, uma coisinha que falta em Mateus está lá em Lucas e vice-versa, né? Então, nós vamos ler tanto o texto de Mateus como o de Lucas, porque eles se complementam. Falam do mesmo assunto, mas são complementares. Então, Mateus 4:8. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto. A um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, o diabo falando com Jesus Cristo: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Isso foi Mateus 4, 8 e 9 e 10. Vamos dar uma chegadinha agora em Lucas 4, versículos 5 em diante. Observa. E elevando-o, isso significa que o diabo já levou Jesus lá para o monte. Lucas 4, 5. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Mostrou-lhe no momento, rapidinho, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então, observa, isso os teólogos falam que é um monte que tem lá no deserto do sul, lá de Israel, lá no Negev, não sei.
É um monte mais alto que tem lá no deserto do Negueb, no sul de Israel. Então observa que o texto de Mateus fala que o diabo levou Jesus para um monte alto, e depois Lucas completa que uma vez no monte alto, Satanás ainda elevou Jesus. Lembra aquele texto lá de Ezequiel, né? Que o Espírito Santo pega Jesus, pega o Ezequiel pelo cabelo, levanta, leva ele lá em Jerusalém, ele fica lá flutuando em cima de Jerusalém, fala, olha lá o que está acontecendo lá embaixo. Ó. E Ezequiel, ele era príncipe, né? Mas é outro assunto. Então, oi? Muito. Pega pelo cabelo e levanta. Pelo cabelo, pega o Ezequiel pelo cabelo e levanta lá no alto o Espírito Santo e mostra o templo, ele fica flutuando em cima do templo, mas é outra história. É outros milênios, né? Então, desde Gênesis 3,15, vocês lembram que a gente não estava lá, né? Mas a gente lembra pela fé. É a memória coletiva, né? Da fé. Satanás levou Eva, pelo engano, a tomar do fruto que não era para ter sido comido. E Satanás usou Eva para manipular o homem e comer também. Comeram, ficaram com vergonha, cozeram folhas de filgueiras para si, né? Se esconderam com medo, etc. Aí vieram as consequências do pecado. Deus amaldiçoou a terra por causa do homem, amaldiçoou o processo o processo gestacional da mulher como consequência do pecado, e amaldiçoou a serpente também. Maldita és entre todos os animais selváticos, você vai rastejar sobre o seu ventre, você vai comer pó todos os dias da sua vida, e porém inimizade entre ti e a semente da mulher. Tu lhe morderás o calcanhar, mas ele vai te esmagar a cabeça. É o proto, é a primeira boa notícia que Deus teve para o homem. Hein? Você pisou na bola, mas eu vou resolver seu problema. Não tenho obrigação, mas vou. Eu vou porque eu amo, porque eu quero. Então, e Satanás estava lá no Éden, ouvindo isso tudo, sendo amaldiçoado por Deus. Então, desde Gênesis 3,15, desde o início da humanidade, que Satanás sabe que uma mulher ia ter um filho, e esse filho ia ser a ruína dele, ia ser a destruição dele. Esse filho da mulher, esse sêmen da mulher, no hebraico, né, iria esmagar a cabeça da serpente. Então, desde o começo da história, que Satanás tem um objetivo: destruir o filho da mulher, destruir aquele homem que viria para destruí-lo. Tanto é que Satanás teria esse esforço que o máximo resultado que ele ia conseguir com isso era apenas ferir no seu calcanhar, na sua humanidade, o Messias. Mas a ferida que o Messias imputaria no Satanás seria mortal, esmagar a cabeça da serpente. Coisa essa que ainda não aconteceu. Vai acontecer só no finalzinho do milênio, quando Satanás foi esmagado pelos pés da igreja. Mas isso aí é outra história também. Então Satanás, desde o começo, sabia que Jesus estava vindo para destruí-lo. Né? Os demônios até falavam, Jesus, filho do Altíssimo, você veio aqui nos destruir antes da hora? Deus tem um programa, Deus tem um programa. É só no final do milênio, o que você está fazendo aqui? Né? Eles conheciam profecias. Então, conforme o tempo foi passando, ainda que Satanás tivesse domínio sobre as nações, sobre a Síria, sobre a Babilônia, ainda que ele controlasse Nabucodonosor, as divindades egípcias, controlasse as potências mundiais, ainda que ele tivesse o controle sobre tudo, mas ele está sabendo. Está vindo alguém aí que vai esmagar minha cabeça, que vai me destruir. E, à medida que o tempo passa, porque o processo de revelação de Deus é progressivo, né? É seletivo, é limitado e acumulativo. Então, Deus progressivamente ele vai selecionando e escolhendo. Não, tem Esaú e tem Jacó. Eu escolho Jacó. Tem Rubem, Simeão, Levi, Dan, Judá, Isacar, Zebulon, Naftali, José, Benjamim, Judá. Judá tem Perez e Esrom. Perez. Aí vai.
Deus progressivamente vai selecionando. E Satanás está acompanhando isso tudo. Porque ele tem muito interesse da parte dele de saber quem é esse que vem me destruir. E à medida que o tempo foi passando também, a revelação foi se acumulando. Deus foi revelando cada vez mais detalhes a respeito dessa pessoa. Ah, o seu nome será Conselheiro Deus Forte. E tomou rumo cada vez mais. Não necessariamente. Porque pelo fruto você conhece a árvore. Não. Mas ele segue um raciocínio. Por exemplo, a Eva, foi dito a Adão e Eva, e foi dito à serpente que a semente da mulher destruiria, esmagaria a cabeça da serpente. Então Satanás ficou atento. Opa, Eva acabou de ter um filho. Ela teve um primogênito, Caim. E ele está estudando. A Eva amamentou o Caim. Caim cresceu. Bababá. Opa, nasceu mais um. Nasceu o Abel. Ele está de olho. À medida que esses meninos foram crescendo, ele foi observando o comportamento. O Abel, ele puxou o temor a Deus dos pais dele. Ele queima o cordeiro, ele derrama sangue. Ele segue o padrão revelado pela palavra. Eu não vou tentar nada com esse aqui. Agora o Caim, eu já notei que ele tem uma raizinha de rebeldia. Eu já notei que ele é mais insatisfeito. Eu já notei que ele tem ciúme do Abel. Eu já notei que ele tem inveja. Aqui está mais fácil. Vou plantar minha sementinha, vou jogar meu dardo aqui. É aquilo que eu já falei. Eu vou jogar o dardo da maledicência, da inveja, da sei lá o que na mente da Elaine, na hora que ela está no louvor, na hora que ela está cheia do Espírito. Não. Não fala aqui na palavra que ele vai tentar. Retira de Satanás. Satanás se retirou até um momento mais oportuno. Quando é que vai ser mais oportuno? O capítulo da novela veio repetido. O menino quebrou o prato favorito. O marido xingou, saiu batendo na porta do carro. Agora é um bom momento para jogar o meu dardo. Aí vai colar. Aí a coisa pega. Porque ela já está insatisfeita emocionalmente, ela está irada, ela está ali, vai germinar. Agora, numa pessoa que está ajoelhada, jejuando, orando, se consagrando ao Senhor, lendo a palavra, buscando comunhão com Deus, cheia do Espírito Santo, louvando, pensa numa coisa porcaria aí. Não cola. Entendeu? O dardo não acerta. Você está com o escudo da fé levantado. Então Satanás vem estudando a humanidade. Nasceram dois filhos de Adão e Eva. Um tem temor de Deus, respeita a palavra, acredita no que os pais falam, confia nos seus pais, faz o sacrifício de sangue, tem fé. A palavra lá em Hebreus 11 fala que Abel era um rapaz de fé. Esse aqui eu não vou tentar nada com ele, eu vou tentar com Caim. E as coisas foram acontecendo ao longo dos milênios. Ele foi observando o comportamento de cada um. E com cada um ele sabia com quem conseguiria mais sucesso ou não. Ele está tentando aqui com Satanás, com Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo, conforme a gente tem visto, é uma pessoa que confia em Deus. É uma pessoa que confia no Pai. É uma pessoa que não tem dúvidas quanto à sua filiação. Não, eu sei que eu estou passando fome aqui. Você está falando que um pai não deixa um filho passar fome. Mas não é o fato de eu estar passando fome que põe em dúvida a minha filiação. O fato de que eu sou filho de Deus. Eu creio que eu sou filho de Deus porque Deus falou que eu sou. Não é porque eu tenho muito dinheiro ou nenhum dinheiro. Não é porque eu tenho saúde ou nenhuma saúde. Entendeu? A questão, o seu parâmetro de avaliação, a sua fé se apoia naquilo que foi falado, naquilo que está escrito na palavra de Deus. Não é na circunstância. Não, olha a circunstância. Não tem reclamação. Então, à medida que a história foi acontecendo, a revelação foi se acumulando. Bem, eu estou no domínio das coisas aqui, Satanás pensando. Mas eu sei pela revelação que o Senhor, que Deus tem dado aos homens, que existe um rei aí que vai vir reinar com justiça. Porque o Jacó está lá na cama dele batendo, né,
como é que fala lá? Tem aquela expressão? Batendo nas canelas. Quando o cara tá morrendo lá, né? Batendo as botas. O Jacó tá lá na cama dele batendo as botas, tá lá com seus cento e não sei quantos anos, 130, 170, 180. Tá lá morrendo, os 12 filhos todos ao redor, os netos. E ele falando lá, tá lá em Gênesis 49. O rapaz está morrendo aqui e está deixando uma profecia. O Senhor está usando para falar que mais uma coisinha a respeito de ampliando progressivamente cada vez mais a revelação a respeito daquele que viria governar com justiça. E ele fala assim: o cetro não se arredará dos pés de Siló, né, dos pés do Messias. Né? Depois vem Daniel, vem Davi, falou: ah, Senhor, o seu reino é um reino que não vai ter fim, e o trono de Davi vai ficar firmado para sempre. Satanás fazendo isso. O Jacó, passa 500 anos, o Davi fala mais alguma coisinha. Passa mais um tempinho, mais uns 200 anos, o Isaías vem também e fala: ah, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e o reino não vai passar dele. Satanás está observando. Há 500 anos atrás, o Jacó morrendo falou que o cetro não ia sair do pé do Siló. Agora o Davi também, ele quis construir um templo, Deus não deixou, que a mão dele tinha muito sangue, o filho dele, que era o Salomão, né, cheio de paz, vai construir e tal. E o seu descendente vai sentar no trono do Davi, não vai sair de lá nunca mais. Opa, Satanás está ouvindo isso. Está vindo um rei aí. Está vindo alguém aqui para governar com justiça. E eu detesto esse negócio de justiça. Satanás. Aí Isaías acrescenta mais uma revelação. Passa mais uns 200 anos, aí vem o Daniel também e vê um ancião de dias entregando o domínio na mão de um que chega e é digno. E a revelação vai só se acumulando. Aí, de repente, ele vê um anjo visitando uma virgem. Seu filho vai chamar Jesus, ele vai salvar seu povo dos seus pecados, ele vai governar Israel para sempre. Satanás fazendo isso. Daí a pouco chega um no templo, a salvação do Senhor na minha mão. É ele. Ele está acompanhando a novela. Quem matou o Salomão? Ele está ali querendo saber o que está acontecendo. Quem matou a 10 famílias? Ele está ali, ligado na fita, acompanhando. Então, quando chega Jesus cresce, é um homem, ele fala: esse é o rapaz que veio para pisar na minha cabeça. É esse que veio para me destruir. É do pé desse aí que não vai arredar o cetro. É esse que vai governar com justiça. Então, ele sabe: Jesus Cristo é o meu inimigo. Ele veio para me destruir. Tem vários passagens. Hebreus fala que ele veio aqui para destruir as obras do diabo. Lucas fala. Tem várias passagens na palavra que fala que Jesus Cristo veio para destruir Satanás e suas obras, e o seu reino. Então Satanás tinha um objetivo: eu tenho que parar Jesus Cristo de qualquer jeito. Ele é a minha ruína. Eu tenho que derrotar Jesus Cristo. Você queria fazer uma pergunta aí uns 5 minutos atrás? Pode falar. Pode. Se quiser usar o microfone. Vai selecionando progressivamente. Aí a gente... Não tem nada a ver com capacidade. Eu não escolhi Israel porque Israel era o mais bonito, era o mais poder, mas eu escolhi porque eu quis escolher. Eu escolhi o gordo porque ele é bonito, porque ele é gordo, porque ele é magro, não, porque eu quis. Aí isso aí já é outro assunto, isso aí já é assunto de Romanos 9, 10 e 11. Que é um assunto maravilhoso, que é a questão do volição humana versus soberania divina. É um assunto muito complexo. Mas, de qualquer maneira, tudo que acontece, acontece porque Deus quis que acontecesse. Eu creio assim. Né? Eu sou determinista. Mas não é o assunto. Mas, de qualquer maneira, as coisas estão... O Clésio comentou isso há uns 8 domingos atrás. Deus não é pego de surpresa. Nosso Adão comeu da fruta, eu não esperava que ele comesse. O que eu faço agora? Deus já tinha. Na realidade, o homem caiu porque Deus queria que ele caísse. A realidade é essa. Mas isso é um outro assunto. Então, Satanás tinha um objetivo.
parar Jesus Cristo de qualquer maneira. Né? Se Jesus mas ele está aqui tentando Jesus. Já tem 40 dias que ele está tentando Jesus. Não foram só essas 3 tentações. Nós vimos o texto, foram inúmeras, foram diversas. Tentações de toda sorte, como diz aqui no texto. Bom dia. Então, se Jesus, ele está observando, esse rapaz, ele é caxião. Ele é difícil de dobrar, ele é muito, muito colado. Né? Esse Natan é muito difícil de fazer ele pecar. A mãe dele instruiu ele muito direitinho. A mãe dele ensinou ele como é que teme a Deus. Os pais dele, né, ensinaram como é que teme o Senhor, bom dia. Como é que serve ao Senhor com sabedoria e com temor. Tá difícil derrubar esse rapaz. Ele tá treinado na... Agora aquele crente que carrega a Bíblia assim só para Bíblia desodorante, né? Esse aí não... Satanás derruba assim com sopro. Quanto mais instruído na palavra, mais difícil. E Jesus Cristo, ele não é instruído na palavra, ele é a própria palavra, né? Ele é o Logos, né? Não é aqui, carne, ele é a palavra. Então, Satanás está tendo dificuldade em convencer Jesus Cristo a desconfiar do Pai, a desacreditar do Pai. E nós vimos, Satanás usou a fé de Jesus para poder fazer com que essa fé se transformasse em presunção. Lembra que nós estudamos tudo? Então ele está falando, bem, Jesus é difícil de derrotar. Eu creio até que aliás, eu creio que todos os ditados populares sejam satânicos. Né? Quer ver um muito satânico? Pau que nasce torto, morre torto. É um ditado sataníssimo. Né? A Raquel me lembra que ela, uma vez, no trabalho de filosofia dela na escola, era mostrar teologicamente que pau que nasce torto não morre torto. Né? Aliás, nós somos paus que nasceram tortos e estamos retinhos. Né? Exatamente. Eu lembro. É infantil até, né? O pau que nasce... Não tem um negocinho? Mas é José direito. A Raquel deve ter cantado na infância dela. Igual a florzinha de Jesus. Aliás, a Elaine que cuidava dela no berçário. Eu chamando de velho. Mas então, um ditado, né? Se você não pode com seu inimigo, una-se a ele. Né? Ou tem um outro aí que ele falou pela boca, talvez do Maquiavel, não sei, né? Você deve manter os seus amigos próximos e os seus inimigos mais próximos ainda. Então Satanás está raciocinando dessa forma. Se eu não posso derrotar Jesus Cristo, eu tenho que trazer ele para o meu lado. Eu tenho que fazer uma aliança com ele. Eu tenho que negociar um acordo com ele. Eu tenho que trazê-lo para o meu lado. Né? Afinal de contas, o meu reino está aqui para ser compartilhado. Né? Satanás falando. Né? Eu não sou egoísta, estou aqui para compartilhar o meu reino com você. Né? Vem para o mundo você também. Né? Então, tipo assim, eu estou vendo, Jesus, que você é um rapaz de gente boa. Você é um cara legal, você tem bons valores, você teme a Deus, você segue a Bíblia. É uma pessoa determinada. Eu estou precisando de gente assim na minha empresa. Eu estou precisando de gente assim aqui no meu reino. Pessoas determinadas, pessoas que sabem o que querem. Né? Pessoas com objetivo, que não se afastam desse objetivo. Você não quer trabalhar comigo, não? Você não quer vir me servir? Você não quer participar desse reino? Olha que beleza. Né? Nós vamos ver que a expressão no grego como é que é? É num momento de tempo. Quer ver? Então, uma vez que Satanás constatou a integridade de Jesus, que não adiantava ficar argumentando, blá, 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 diz a palavra lá, os seus não adianta ficar com conversinha teológica. Aí ele apelou, fez aquela proposta indecente, como se diz, né? Uma proposta aberta, direta, sem disfarce, franca. O negócio é o seguinte, me adora.
se prostrem no chão e me adora, que eu vou te dar tudo. Toda a autoridade, toda a glória dos reinos do mundo, eu vou te dar. Vai ser. Ele parou com indiretas, com manipulações. Ele fez um apelo direto. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Né? Satanás sabe que aquele que se propõe a viver uma vida justa, é aquela promessa de Deus maravilhosa, né, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo padecerá perseguições. Pastor Filho. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo padecerá perseguições. É uma promessa da palavra de Deus. A gente não acha naquelas caixinhas, mas tem. No mundo tereis aflições, também você não acha na caixinha de promessa. Né? Na astrologia evangélica. Mas então, Satanás sabe que aquele que se propõe a viver uma vida piedosa, uma vida justa, é um caminho espinhoso. Não é o caminho do justo, ele é estreito. Passando assim, na marra, não é um caminho estreitinho? O caminho do justo é um caminho estreito. Atos também fala que importa que por muitas aflições entremos no reino de Deus. Isso é só um aspecto da questão, não é o único aspecto da questão. Então, Jesus Cristo, ao propor correr essa carreira que ele está correndo, ele está se candidatando a uma vida com a dose a mais de problemas. Porque Satanás não vai facilitar a vida dele. Então o que Satanás está fazendo é o seguinte, ele está chamando Jesus para conversa. Vamos fazer a coisa de uma forma mais fácil. Eu não vou complicar a sua vida. Mas você também não complica a minha. Ele está querendo entrar num acordo. Satanás sabia que a vida de Cristo deveria ser uma vida cheia de tristeza, cheia de dificuldade, cheia de conflito, cheia de aperreios, né? Muita oposição. Então, ele vai fazer uma proposta de suborno. Ele vai tentar subornar Jesus. Ele vai jogar tudo que ele tem. Ele leva Jesus para uma alta montanha, conforme Mateus. E lá nessa alta montanha, conforme Lucas, ele levanta Jesus. Ele eleva Jesus, igual o Espírito Santo fez lá com Ezequiel. Para uma rápida visão panorâmica das glórias do reino do mundo. E fala assim, você vai ter que passar pela cruz, ficar afastado eternamente da pessoa do Pai. Pai, por que me abandonaste? Vai ter que ir lá no inferno, vai ter que passar pela morte física, vai ter que passar pela ignomínia, né, pela vergonha da cruz. Você vai ter que suportar o desaforo dos pecadores. Você vai ter que padecer tudo isso. Igual o Pedro falou, Satanás falou pela boca de Pedro, mestre, tem dó de ti mesmo. De maneira nenhuma você vai se colocar numa condição dessa, para quê? Né? Então, você vai passar por esse sofrimento todo da cruz, para depois chegar lá e assumir os reinos do mundo, conforme a palavra profética. Seu reino vai ser eterno. Então, vão ataiar, como diz os meninos, vão ataiar, vão passar por fora, vão fazer um contorno. Vamos chegar até o seu reino, herde o reino, sem luta. Você não precisa lutar comigo. Você herda o reino, eu te entrego ele numa boa, sem precisar sofrer, sem precisar cruz, sem precisar sofrimento, sem precisar aflição. O problema do homem vai ficar sem resolver, né? Isso ele não está falando. Ou seja, venha herdar comigo um reino corrupto, um reino rebelde, um reino em oposição ao Pai. Venha ser o meu corregente. Eu vou te dar tudo de uma maneira fácil, sem precisar de briga, sem precisar de luta, sem precisar de esforço. Lembra, pastor Geraldo, que a gente comentou que a privação é o caminho para a bênção? Satanás está oferecendo a bênção sem a privação, a bênção sem a luta, a bênção, o resultado final, sem ter que passar pelo processo, que ele está enfatizando que é desgastante. Então Satanás, ele, num momento, né, de uma forma rapidinha, isso é aqui em Lucas, fala. Disse-lhe o diabo,
ia levando-o, Lucas 4:5, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. A expressão no grego é num breve lapso de tempo. É assim que o marketing funciona, né? Por que Satanás apresentou assim tão rapidamente? Chegou assim... a palavra grega para sinceridade é eilikrines, ou eilicrineia. É muito gostoso estudar a etimologia das palavras. Quando você estuda a origem dessa palavra, como é que ela se formou, quais os elementos que compõem essa palavra, o que fez com que essa palavra tivesse esse uso, a origem é a seguinte: os mercadores andavam ali pelo deserto, cheio de mercadoria, aquelas bugigangas para vender, né? E por causa do excesso de manuseio, igual esse cearense que fica com aquele carrinho nos bairros, vendendo aqueles espelhão, aqueles negócio de pôr roupa suja e tal. Muitas vezes aquele já tá com um raladinho aqui, um sujinho aqui, aqui fica andando com aquele negócio para cima e para baixo. Então a mercadoria que já rodou muito, como diz o seu Noé, tá rodado. Aquela mercadoria que já rodou demais. Então muitas vezes tinha um defeitinho ou outro. Aí o rapaz chega, pô, eu tô precisando comprar uma panela aí. Eu tenho uma maravilhosa aqui, vem aqui dentro da minha barraca que eu vou te mostrar. Aí ele lá dentro, meio que na penumbra da barraca, ele mostrava a mercadoria dele. Aí não dá pra ver aquele amassadinho, aquele trincadinho. Aí você vai e compra a mercadoria. Mas, se fosse uma pessoa que fizesse questão de comprar um produto íntegro, né? Fala, não, me dá essa panela, deixa eu ir lá fora. Saía com aquela mercadoria pro lado de fora da tenda, da barraca. Tá aquele sol do deserto, meio-dia, fótons sobrando, né? Nossa, até de óculos escuros, tanta luminosidade. Aí ele pegava aquele objeto ao qual ele pretendia comprar, olhava a luz da iluminação do sol total ali, dá para ver, escrutinar, não, tá perfeitinha essa mercadoria, não tá faltando nenhum. Porque com a própria luz do sol aqui, eu estou olhando e estou vendo que não está faltando nada, está completinha, ela está íntegra, está completa, está total. Essa mercadoria é uma mercadoria eilikrines, é uma mercadoria sincera, né? Porque ela resiste ao escrutínio, ao crivo de apreciação mais contundente e exigente. Você pode olhar aquela mercadoria, você pode avaliá-la, você pode examiná-la à luz dos padrões mais exigentes que ela passa. Ela resiste ao... Ela tem ISO, né? Ela tem certificado, ela é garantida, é uma mercadoria que é realmente o que o vendedor está falando, porque é uma mercadoria que resiste ao crivo do julgamento. Isso é ser sincero. Sede sinceros uns com os outros, é isso que a palavra está falando. Que mesmo que você, aquela opinião, aquele comportamento que você emite, ele seja examinado à luz do crivo mais intenso, você ainda consegue passar inteirinho. Realmente ele falou a verdade, ele não mentiu, ele está sendo sincero. Isso é ser sincero. Satanás, evidentemente, ele não é sincero. A mercadoria dele está meio estragada, né? Se você observar o mundo tem lá realmente prêmio awards, aí vai aquelas mulheres todas bonitas, cheirosas, aquelas americanas com cabelo penteadinho, não sei o quê, os Brad Pitt naqueles ternos maravilhosos, os smoking, flashes, brilhos, perfumes, diamantes, maravilhos, luxos. Foi isso que Satanás mostrou. O crack, a miséria, a desgraça, o cocô na rua, tal, isso aí ele não mostra. Na hora que o político, o visitante, está chegando, ele só vê a avenida limpa, maquiada, maravilhosa, ele não vê sujeira, mendiga, isso aí empurra tudo para debaixo do tapete. Não é quando vem um visitante ilustre, o cara da FIFA, o cara lá da ONU, não sei o quê, a cidade fica maravilhosa. Eles tiram os mendigos e ainda jogam aqueles banhão de detergente com criolina para tirar o fedor de gente. Ué. Então, é isso que Satanás está fazendo. Por que ele apresenta os reinos do mundo num momento? Por dois motivos. Primeiro, para esconder o podre para Jesus, como se Jesus não
tivesse percepção disso. Ele veio aqui por isso. Né? Então, a brevidade da aparição, né, de mostrar a mercadoria que não é ilíquida, não é sincera, não é íntegra, né, é para encobrir os aspectos negativos. E segundo, para gerar mais impacto. Você já viu que aquele comercialzinho, aquela frase, aquela legenda que você não leu é justa? Não, volta aqui aquela, eu quero ler. Tem milhões de legendas passando, mas eu quero aquela que eu perdi. Aquela que passou rapidinho. Aquilo que eu vi de ano passado, bonita, passou muito. Os solteiros aí, né? Então, que negócio é esse, gente? Eu queria ver mais um pouquinho. Eu queria sentir mais um gostinho, não é? Então, esse impacto, essa brevidade é para aumentar o impacto. Viu como é que Satanás trabalha? É assim, até com Jesus foi assim. Então, Satanás está desesperadamente tentando salvar a própria pele. Ele está tentando subornar Jesus Cristo e está apresentando o produto dele e escondendo os defeitos, né? Num breve momento. Assim, ó, vou te dar isso aqui, ó. Você me adorar. Viu? Vai comprar? Não é assim? É o marketing assim. Compre agora! Aí parece assim, 700 milhões de letras. Assim. Se você comprar, tinha lá o Chevy 2011, né? Não sei o nome marca. Aí mostra as maravilhas do carro. Depois aqui um monte de letrinhas. Eu vi 1 milhão de letras na tela e embaçado, não deu nem a primeira. Né? E já foi embora. Então, que tipo de resposta que o Satanás está querendo com essa oferta? Está atento ao horário. O livro está aqui. Oh, relógio na parede. Que fraqueza é essa que Satanás tem esperança de despertar em Cristo? O que é? Ele está jogando um dardão em Jesus. Né? O que ele está esperando com isso? Qual a resposta? Que fraqueza é essa que ele espera despertar em Jesus Cristo? Aquela que ele desperta em qualquer ser humano. Jesus Cristo, ele tinha noção da palavra. Né? Derruba milhões de cristãos, derruba milhões de evangélicos, derruba milhões de pastores. A ambição de estar no controle. É isso que Satanás está tentando despertar em Jesus. A primeira tentação do pão teve a ver com o soma, com o corpo, com os apetites físicos, com a concupiscência da carne. A segunda tentação, o pula, que Deus segura, teve a ver com a questão da alma. Lembra, levou lá, você Shalom Biron, levou lá em Jerusalém, tentou mexer com as emoções de Jesus, manipular a alma dele. Não conseguiu. A concupiscência do zero. Agora, a soberba da vida. Ele está tentando atingir o espírito de Jesus Cristo. Com aquilo que ele é bem sucedido com 100% dos homens, exceto Jesus. Estar no controle. Foi isso que o derrubou a Lúcifer. Ele era o segundo no universo, lembre que queria ser o primeiro. Isso é algo inerente da natureza de Satanás. E ele inoculou, transmitiu isso para o ser humano. Esse desejo de sempre querer ter mais. Sempre querer ter mais. Sempre querer ter mais poder. Sempre poder mandar. Né? Poder, domínio e glória. É algo que derruba qualquer ser humano. Essa oferta ela é 100% atraente para qualquer homem. 100% atraente para qualquer ser humano. É muito raríssimos casos. Daniel, por exemplo. Raríssimos casos. Porque ele tinha um coração centrado. Ele tinha um coração no Senhor. Desde a adolescência. Mas quando o Senhor chega a colocar poder, dinheiro e riqueza na mão de um nascido de novo, teve uma preparação muito grande para isso. Porque senão faz besteira. Com certeza faz besteira. A gente vê tantos aí caírem. Mas essa oferta ela era 100% atraente para qualquer ser humano. Exceto para Jesus. Por quê? Porque os valores dele eram outros. Satanás, na realidade, foi burro, né? Porque se você ler Filipenses 2, de 6 a 8, você vai ler em Filipenses, né? O que diz Filipenses?
2, de 6 a 8. Tem até o 5, né? Deve existir dentro de vós o sentimento que houve também em Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento, Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus, em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. E Satanás queria usurpar isso. Serei semelhante ao Altíssimo. Usurpando. Né? Jesus não tinha isso. É aqui o meu lugar, Pai. Beleza, é aqui que eu fiz. Antes, a si mesmo se esvaziou, a si mesmo se esvaziou, algo voluntário, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Isso é de uma profundidade teológica. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de Cristo. Então, olha o quão inútil está sendo essa oferta de Satanás, porque ele está oferecendo para Jesus Cristo exatamente aquilo que Jesus Cristo deixou para trás. Sendo que a oferta de Satanás hein, Lulu? Pífia. É pífia, é pequena, é parca, perto do que ele deixou. Ele deixou todo o poder, toda a glória do universo. Aqui a gente, ó, nossa, mas o Juscelino JK, ele era um presidente, porque aquele homem com todo o poder que tinha sobre o Brasil, usava terno, chefão da nação, comia marmita com os peão. A gente fica assim, nossa, o cara é tão grandão, né? Já pensou? O Obama comendo marmitinha com os peão lá na obra. A gente fica, nossa, cara, né? Isso aí é um homem fantástico, porque ele é cheio de poder, mas abriu mão para ficar com uma peãozada. Jesus Cristo, a gente lê assim, parece que não se fascina, né? Não se comove. Ele é o cara, o que manda em tudo, que tem tudo, todo o poder no céu e na terra. Ele abriu mão disso, vestiu roupinha de mendigo para vir aqui, nos substituir, morrer no nosso lugar, nos amar. Então, os valores de Jesus Cristo são outros. Lembra? A gente falou de ampação ontem, agradar o próximo aquilo que é para edificação. Os valores de Jesus Cristo é amor, por exemplo. O homem, eu vou lá buscar o homem, resgatar ele na situação que ele está, todo sujo de cocô. Eu vou lá e limpo. E assumo o lugar dele. Então, o que Satanás está oferecendo a Jesus Cristo é justamente aquilo do qual ele abriu mão para poder vir resgatar o homem caído. É aquela parábola lá de Mateus 13:46. Ele vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Ele descobriu que naquele campo, estou vendendo esse lote aqui, 30 anos que eu tenho esse lote, ninguém interessa por ele. Lote de esquina, feio desse. Estou vendendo até a metade do preço. Aí eu falei, posso dar uma assuntada, né? Como diz lá na terra. Posso assuntar, dar uma olhada? Ele vai lá, olha, ele descobre, ele tem um detector de metal, ele descobre que naquele lote tem um pote, um baú cheio de moedas de ouro enterrado. Eu vou comprar esse lote na sua mão. Aí ele compra, vende tudo que tem para comprar aquele lote, porque ele sabe que naquele lote tem um tesouro. Porque Jesus Cristo, ele abriu mão, ele deixou a glória, o poder, a grana, de tudo que ele tinha para trás. Vendeu tudo que tinha, até a si mesmo, para comprar aquela pérola, que é um símbolo da igreja. Então, em comparação com esse poder e essa glória que ele deixou para trás por nos amar, o que Satanás está oferecendo é ridículo, é insignificante. E ainda faz essa proposta indecorosa, né? Se prostrado, me adorado. Então, na semana que vem, nós vamos ver quais seriam as consequências se Jesus Cristo tivesse prostrado e adorado Satanás. O que significa prostrar e adorar? E o que aconteceu porque ele não adorou? Amém? Porque acho que deu tempo, né? O tempo é parco e exíguo.
Não é até 10h20? Amém. Posso orar? Pai amado, querido, em nome de Jesus, nós te bendizemos porque a tua palavra é a verdade, porque ela nos ilumina, porque ela nos habilita, Pai. Por isso te pedimos que ela fique fincada no profundo do nosso coração e que ela nos guie. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém.